Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Oráculos. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: qual o meu aprendizado nesta relação? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a turmalina rosa ou a rubilita, e a opção número 2, a turmalina verde, tá? Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que é uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações para a realidade de cada um. Esse vídeo vai ser repetido no sábado, no Mordente Tarô, tá bom, gente? Para não colocarem ali que o vídeo é repetido. O vídeo do sábado, geralmente no Mordente Tarô é repetido o vídeo do Mordente Oráculos, porque tem uma diferença muito grande do número de inscritos, né? Então, assim a gente consegue ter o vídeo que tem uma abrangência maior, tá bom? Então vamos lá. Qual o meu aprendizado nesta relação? Opção número 1, turmalina rosa. Opção número 2, turmalina verde, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a turmalina rosa, qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina rosa, qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina rosa, qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina rosa, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da estrela. A estrela nos fala sobre o quê? A estrela nos fala muito de cura, de recuperação. Então, para muitos aqui, o aprendizado nesta relação é de vocês poderem se curar, poderem aí se sarar, né? A estrela fala muito de amores idealizados, de amores escritos nas estrelas, de amores sonhados. A gente também não pode colocar tanta idealização numa pessoa, né? Porque essa pessoa ela é tão plausível de erros como a gente, né, gente? Todos nós aqui nesse mundo somos imperfeitos, então tem vezes que a gente idealiza tanto a pessoa que a gente também muitas vezes acaba colocando um fardo muito pesado sobre os ombros dela. Mas o que me veio muito forte, o aprendizado nessa relação, uma relação de se aprender a se curar, né, a se sarar, e também a não criar tantas expectativas, não idealizar tanto o outro. Vamos ver o que mais o tarô nos fala da situação. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina rosa, qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina rosa, vamos ver. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina rosa, qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina rosa, qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina rosa, cortando em 3, deck do meio, nós temos Sol, Rei de paus, 2 de copas, 5 de paus, 10 de ouros, 10 de copas. A nossa carta do corte é um 9 de espadas. O que nos fala aqui, gente? Qual o nosso aprendizado, né? Primeiro, se curar. Parar de criar também tantas expectativas e parar de idealizar tanto o outro como ser perfeito. O sol abre o jogo. O sol nos fala o quê? De claridade, de luminosidade, mas o sol nos fala da gente enxergando as coisas com mais claridade, com mais verdade, né? Porque como eu sempre falo, nós não somos coruja, nós enxergamos melhor as coisas à luz do dia. Então o sol, ele vem nos falando que à medida em que a gente enxerga as coisas com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade, a gente se posiciona também de uma forma melhor diante das situações.
Procurem não agir pela impulsividade. A gente tem aqui um rei de paus. E o rei de paus, ele age muito na impulsividade, ele age muito ali no calor do momento, né? Ele muitas vezes acaba trocando os pés pelas mãos porque age um pouco sem pensar. Age ali no calor mesmo do momento, né? Na impulsividade. Aqui existe muito amor e muitos aqui são relacionamentos de vidas passadas, estrelas com 2 de copas. O 2 de copas, na minha forma de ler, é a carta que mais fala de sentimento, que mais fala de emoção, né? Então o 2 de copas nos fala de uma grande emoção, de um grande sentimento que existe aqui entre vocês. Só que a gente também tem que se amar, a gente também tem que se respeitar e não fazer isso só com relação ao outro. E muito cuidado, acho que talvez o maior aprendizado aqui é a gente não criar tantas expectativas com relação ao outro e aprender a ficar um pouco de boca fechada. Porque a gente vem com um 5 de paus aqui. E o 5 de paus é uma carta que fala muito de influência externa, muita gente se metendo, muita gente dando opinião, muita gente falando a respeito da situação. A gente tem que aprender a falar menos e a ouvir mais. Quando a gente conta muito da nossa vida, a gente dá oportunidade para que os outros também se intrometam nela. E resolver os nossos problemas, todo mundo resolve muito fácil. Você tem que fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Não é a pessoa que está sentindo, não é a pessoa que está sofrendo, não é a pessoa que está tendo a emoção. Se fosse fácil resolver problema, a pessoa resolveria o problema dela e não o de vocês. Então aprendam a ficar de boca fechada, porque é muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim: ô gente, larga esse homem, vocês estão chorando por causa desse cara porque ainda é feio. O pior é que vocês estão chorando e o cara nem bonito é, né? Larga esse homem, vai em busca de outra coisa, procure alguém melhor. É fácil eu falar. Eu não estou envolvido emocionalmente falando. E aqui a gente percebe muita influência nessa situação. Muita gente falando, muita gente se intrometendo, muita gente podendo estar aí dando opinião a respeito da vida de vocês. Ou que vocês estejam passando por um período em que o entorno de vocês esteja muito confuso, muito tumultuado, pode ser aí problemas de parte financeira, ou no trabalho, ou familiar, enfim, o entorno está confuso, o entorno está agitado. Só que quanto menos a gente fala da nossa vida, menos oportunidade a gente dá para as pessoas se intrometerem também nela, né? Então, muito cuidado nesse sentido. E em seguida eu tenho um 10 de ouros e um 10 de copas. O 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade e da solidez. É a carta do lar, né? Ou seja, para vocês conseguirem uma estabilidade, uma solidez, vocês vão ter que aprender a não falar tanto, tá? É bem isso aqui. O 10 de ouros fala que quando vocês estão bem, juntos, né, vocês se sentem bem, se sentem confortáveis, se sentem felizes, se sentem ali satisfeitos na relação. Porque o 10 de ouros é aquela carta da completude, da gente recarregando as nossas forças, as nossas energias, a gente se sentindo confortável, feliz, realizado, satisfeito diante de algo. Então a gente percebe que existe um bem-estar quando se estão juntos, seguido de um 10 de copas, a carta do final feliz. Existe muita emoção, existe muito sentimento, existe chance de vocês terem um final feliz dessa situação. Porém, tem que falar menos e tem que criar menos expectativas. Todos nós temos problemas, todos nós temos uma série de defeitos. Então não adianta a gente também estar achando que o outro não pode errar, que o outro também não pode cometer as falhas, porque nós também cometemos isso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Em seguida, parar de pensar tanto na situação, né? 9 de espadas, a gente perde noites de sono pensando a respeito da situação. Isso fica tão forte no nosso mental que muitas vezes a gente nem dorme direito de tanto que a gente pensa querendo uma solução para as situações. E as situações elas vão acontecer na hora que elas estiverem prontas para acontecerem. Então parem de também, outra coisa que vocês têm que aprender aqui, é não ficar pensando tanto a respeito da situação. Não ficar ali se martirizando tanto em termos de pensamento diante de tudo que está se vivendo. Porque tudo acontece no momento certo. Tudo vai se fazer na hora que vocês estiverem prontos para viver essa situação. Então a estrela também é uma carta de cura, mas também é uma carta de espera. A gente tem que esperar as coisas estarem prontas para acontecerem, né?
Então, qual o maior aprendizado, qual o aprendizado nessa relação? Não criar tantas expectativas, se curar, tá? E principalmente ficar de boca fechada, não contar tanto da vida de vocês para os outros, porque nem todo mundo quer efetivamente o nosso bem, né? E procurar acreditar mais e pensar menos na situação. Vamos ver com o oráculo o que ele nos fala. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina rosa, qual o meu aprendizado nesta relação? Veio, eu escolho decidir. Ao invés de continuar empurrando com a barriga, minha escolha de crescimento agora é agir com decisão. Eu reconheço que estou pronto e, na verdade, já me decidi internamente e só preciso de coragem para implementar fora. Ou seja, vocês precisam se posicionar também diante da situação. Não esperem que os outros, vocês contando os problemas de vocês, que os outros vão resolver a vida de vocês. Quem tem que fazer as escolhas, quem tem que decidir, quem tem que se posicionar é vocês. Porque quem vai sofrer também com as escolhas de vocês são vocês. Então, evitem de ficar falando, evitem de ficar comentando da vida de vocês com todo mundo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a turmalina verde. Bom, gente, continuando. Eu pausei porque hoje foi a primeira interrupção nos vídeos dessa semana. Foi o homem do peixe que está aí. Vamos lá. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina verde. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina verde. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina verde, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da temperança. Temperança nos pede o quê? Calma, sorrindo, né? Calma, paciência, prudência. Temperança, gente, ela é uma carta muito bonita, mas a gente sabe que a temperança é uma carta lenta. Ela pede pra gente paciência para que as coisas possam se equilibrar, paciência para que as coisas possam se fazer. Que vocês estão aqui recebendo uma ajuda da espiritualidade, que a espiritualidade está amparando, está ajudando vocês da forma que ela pode. Então a gente precisa confiar, acreditar e ter um pouco de paciência para que as coisas aconteçam. Então acho que o aprendizado aqui principal dessa situação é ter um pouco de paciência. O povo vai me xingar. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina verde. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina verde. Mostra pra gente. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina verde. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina verde. Mostra pra gente. Embaralhado. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina verde. Vamos lá? Nós temos morte, 2 de ouros, 3 de copas, dependurado, 5 de espadas, 9 de ouros. E a carta do corte é a Imperatriz. O que o jogo nos fala aqui? Paciência. Você quer mudanças para sua vida? Você quer transformações para sua vida? Você vai precisar se equilibrar primeiro, né? A gente tem a morte seguido de um 2 de ouros. A morte é uma carta que nos fala muito de mudanças e transformações, mas para a gente conseguir as mudanças e as transformações, a gente precisa se equilibrar.
A gente precisa se harmonizar. E para a gente conseguir se harmonizar, isso não acontece do dia para a noite. Então a gente tem que ter paciência para que as coisas possam sim se fazer, para as coisas poderem sim se concretizar. Tentem trazer mais leveza, tentem trazer mais suavidade às situações. Olha aqui o 3 de copas. O 3 de copas é uma carta de celebrar, de comemorar, de festejar. Parem de ficar lamentando, parem de ficar se lamuriando na situação, porque está demorando, não está acontecendo, não está se fazendo. Tudo acontece na hora certa. Tudo acontece quando vocês vão estar preparados para isso. Não adianta acontecer antes se vocês não estão preparados. Quando acontece alguma coisa muito antes e a gente não está pronto, a coisa não vai para frente, a coisa não acontece. Então a gente precisa aprender a ter a paciência necessária para que as transformações aconteçam, que o equilíbrio se faça e que a gente traga leveza e suavidade às situações. Olhem, as coisas estão paradas, as coisas estão estagnadas, aproveite para olhar por um ângulo diferente. Comece a olhar a vida de uma forma mais positiva, comece a olhar a vida por uma forma mais favorável. Quando a gente muda a nossa forma de ver as situações, tudo acaba se fazendo, tudo acaba se concretizando de uma forma melhor, né? Então vamos começar a olhar situações por ângulos diferentes, porque aí automaticamente a gente muda a nossa postura. Quando a gente muda a nossa postura diante de uma situação, a gente começa a colher resultados diferentes do que a gente está acostumado a colher. Então a gente precisa mudar também para que as mudanças aconteçam na nossa vida. A gente muda internamente para mudar externamente. Parem de ter medo. Olha aqui os 5 de espadas. O medo de não dar certo, o medo de não fluir, o medo de sairmos derrotados diante de uma situação. Quando a gente luta por algo, nós temos 2 opções, a gente ganha ou a gente perde. Quando a gente não luta por uma situação com medo de perder, a gente já perdeu. Porque se a gente não está lutando para que algo aconteça, ele não vai se fazer por si só. Muitas vezes a gente não enfrenta situações porque a gente tem medo dessa situação não acontecer. Mas à medida em que eu não enfrento situações com medo dela não se fazer, ela já não se fez. Então vamos enfrentar os medos, vamos aprender a lutar pelo que a gente quer, pelo que a gente deseja, sem o medo da derrota, porque a gente pode sair vencedor ou pode sair perdedor, mas se a gente luta por algo, a gente está jogando com 50% de chances de ganhar. Se a gente está com medo de perder uma situação e deixa de lutar por ela, a gente está com 100% de chances de sair derrotado. Então não deixem que os medos também bloqueiem vocês, tá? Se priorizem, aprendam, gente, a se colocar em primeiro lugar. Nós temos aqui o 9 de ouros. O que é o 9 de ouros? É a carta do contentamento, da satisfação, né? Quando a gente se ama, a gente é mais amado. Quando a gente se respeita, a gente é mais respeitado. Quando a gente se prioriza, a gente é mais priorizado. Então, o que o jogo pede para vocês? Assumam uma postura do jeito que vocês gostariam de ser lidados, né? Da forma com que vocês gostariam que acontecesse, com o respeito que vocês acham que vocês merecem, o amor que vocês acham que vocês merecem e do jeito que vocês querem que aconteça. Não adianta a gente se colocar e colocar o outro sempre na frente e nos colocarmos lá no final da fila. Quando a gente se coloca no final da fila, a gente vai ser tratado como o final da fila. Então é o momento de se amar, de se respeitar, de se priorizar, de subir no salto, de assumir a postura de uma imperatriz. Olha a carta do corte aqui, a imperatriz. Então se amem, se priorizem, se respeitem, se dê o valor, porque à medida em que vocês fizerem isso, o outro também vai ter esse tipo de postura e esse tipo de posicionamento com relação a vocês. Então é o momento de se amar, de se priorizar, de se respeitar, de se equilibrar e ter a paciência necessária para que as coisas se equilibrem e possam acontecer. Olhem a vida por um ângulo diferente, olhem a situação de uma outra forma, porque automaticamente a gente consegue trazer também mudanças e transformações para a vida da gente, tá? Vamos ver o que o oráculo nos fala. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a turmalina, mostra pra gente.
veio eu escolho consciência. Ao invés de me colocar como vítima, eu escolho ter consciência sobre os meus atos, padrões e posturas, reconhecendo minha parte obscura. Eu tenho consciência da minha luz e da minha sombra. Olha aqui, gente, o 9 de ouros. Chegou o momento de se amar, de se respeitar, de se priorizar. Todos nós temos erros, todos nós cometemos erros, mas a gente tem que ter a ciência de que a gente tem muitas qualidades também. Enquanto a gente não se ama, enquanto a gente não se respeita, enquanto a gente não se prioriza, não adianta a gente querer que o outro tenha esse tipo de postura com a gente, se nem a gente tem com a gente mesmo, né? Então chegou o momento de terem paciência, sim, e chegou o momento de se amar, se priorizar e se respeitar acima de tudo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Até mais, gente. Tchau, tchau.